Olá, estamos iniciando mais um episódio do Better Deals, o podcast da Questum que entrevista os principais compradores de empresas do Brasil. Eu sou o Anderson Vustro, sócio da Questum, e hoje estou aqui com um convidado especial. E especial porque transitou por dois ambientes distintos, digamos assim, tanto pelo Venture Capital quanto pelo M&A. Eu estou aqui com o Fábio Macchia, que é diretor executivo de estratégia e M&A do Grupo Boticário. Fábio, seja bem-vindo ao Better Deals. Obrigado, Vustro. Valeu pelo convite. É um prazer aqui trocar contigo, falar um pouquinho sobre essa experiência de VC, M&A, falar um pouquinho sobre o GB, o que a gente tem feito. Acho que vai ser bem bacana. Show de bola. Macchia, e eu queria começar perguntando para você contar um pouquinho dessa trajetória. Conta aí para quem está nos ouvindo como é que foi esse início de VC e essa transição depois aí para uma cadeira de estratégia, M&A. Conta um pouquinho aí dessa jornada. Legal. Parece que foi planejado, mas não foi, né? Então... Nunca é, né? Eu comecei minha carreira aqui em São Paulo. Eu trabalhei em VC na Monax no início da carreira. Eu peguei um pouco daquele momento onde o mercado de VC estava crescendo aqui no Brasil. Ele começou meio que em 2005, 2006 aqui no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar ali em 2010, 2012 na Monax e peguei um pouco do início do mercado, né? Eu sempre gosto de trazer a referência que o Peixe Urbano, que era aquela startup de cupons, né? Hoje em dia ainda eu acho que existe, né? Nem tô acompanhando tanto, mas era o hype, né? Era o principal nome que surgiu naquele momento. E era sobre isso que se falava, né? Então, começou o mercado de VC, de startups de investimento a acontecer nesse sentido. A Monax era investidora, eu tinha acabado de entrar lá. E esse foi um pouco do meu início. Eu lembro que o primeiro deal que eu também analisei foi o Quinto Andar. Então, brinco que foi o primeiro erro da carreira, né? Porque o pessoal não investiu ali, teria sido um super sucesso de investimento. Mas foi uma empresa muito bacana que me trouxe uma porta de entrada para esse mercado de VC. O pessoal lá é muito competente, muito bom. E criou meio que um set the stage nessa visão de VC que depois me ajudou muito no M&A, né? Acho que long story short, minha carreira, né? Eu fiquei quase 2 anos ali em VC, nesse início de mercado. Naquele momento eu entendi que o mercado estava crescendo, aprendi bastante, mas decidi talvez seguir uma carreira mais tradicional. Fui para a Ambev, passei lá no programa de trainee e fiz minha carreira lá por um bom tempo. E lá meio que correlacionado com essa história de novos negócios, inovação, eu sempre tive conectado com essas áreas lá. Então passei por várias áreas, as operações de franquia, as operações de ZX, enfim. Passei e tangenciei essas unidades ali. E aí, no final, eu estava um pouco já querendo vislumbrar uma coisa diferente, talvez voltar um pouco mais com esse cerne de estar pensando a estratégia, de tentar fazer coisas diferentes. E aí surgiu a oportunidade para o Boticário, né, o Grupo Boticário, onde me convidaram para tocar a cadeira de estratégia e M&A. E aí, estou aí há quase 5 anos, faço 5 anos agora em maio. E hoje, enfim, depois de... Podemos começar a falar um pouquinho sobre isso. Já fizemos mais de 10 deals de M&A, mais de 2 investimentos de venture. Mas com certeza M&A e VC tem suas correlações, a gente consegue explorar um pouquinho disso aqui ao longo do podcast. Muito bom, tem muita coisa aí para aprender contigo, então. E eu acho que até dando um contexto do Grupo Boticário, né, eu levantei alguns números aqui. Como é uma empresa privada, né, não tem algumas referências, mas só para quem está nos ouvindo, é uma empresa que fatura mais de 23 bilhões ano. Então é enorme, gigante. Tem mais de 10 marcas, né? Entre elas o próprio Boticário, Quem Disse Berenice, o Wii, entre outras. Mais de 21 milhões de clientes ativos. É líder em e-commerce de beleza no Brasil. Tem mais de 4 mil lojas físicas, além de estar presente em 83 mil pontos de venda, com varejo, parceiros, fornecedores. Possui mais de 18 mil colaboradores e está presente em mais de 50 países. Cara, é grande pra caramba. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Enfim, você que está do lado de dentro, né? Você pode falar um pouquinho de como o Grupo Boticário se transformou ao longo dos anos, né? Sendo esse gigante de beleza que a gente tem aqui no país. Acho que o Grupo Boticário, né? O nome do grupo vem muito da marca Boticário, né? Que é da onde ele nasceu. Acho que todo mundo tem um pouquinho coração aquecido com essa marca. Já comprou um presente no shopping, numa loja, entregou para alguém. Dia das Mães, não Natal. Conhecer, né? A gente é uma empresa de cosmética, uma empresa de presentes também, de certa maneira, nessa perspectiva com a marca Boticário. E a verdade é que esse modelo, né, o modelo de loja, o modelo de franquia, que é muito conhecido, que as pessoas têm como referência quando pensam em Grupo Boticário, pela marca Boticário, nasceu lá em 77 pelo Dr. Miguel. Então é uma empresa aí que deve estar com uns 46 anos agora, 46, 47 anos.
de 77 a 2010, assim, tentando resumir a história, foi muito esse crescimento orgânico do modelo de lojas, né? Então, a história curiosa é que começou com uma loja ali em Curitiba, a segunda loja, uma das primeiras lojas foi ali no aeroporto. O pessoal gostava muito dos produtos, queria levar o produto para sua casa ou para revender na sua cidade. E aí nasceu o modelo de franquia, né? Porque quem vai para Curitiba sabe que ali perto do gate de embarque tem uma loja do Boticário. Então, o pessoal pegava aí e falava assim, pô, gostei desse produto, só que só tem lá em Curitiba. E aí, enfim, começou o crescimento da empresa e aí hoje já são mais de 4 mil lojas quando a gente pensa no parque. E o desenvolvimento da empresa de 77 a 2010 foi basicamente nisso. Só que o mercado, né, de cosméticos é muito grande, de beleza como um todo, e tá só em loja, né, loja proprietária, como a gente fala, onde a gente é dono, é franqueado ou tem loja própria, acaba limitando o potencial do grupo, né? E aí a gente começou uma série de new ventures, de forma orgânica e inorgânica, de 2010 a 2020, né, que a gente fala que é a fase que virou grupo. Deixou de ser a marca Boticário e virou o grupo Boticário. E aí foi lançado Eudora, foi lançado Quintes Berenice, foi lançado The Beauty Box. A gente fez uma aquisição de Vult para entrar no mercado de maquiagem na distribuição para farmácias, para perfumarias de bairro, lojas de departamento. E, enfim, beleza na web. Teve uma série de M&As aí, né? Como eu falei, foram 10 M&As, 2 investimentos em startup. Mas a verdade é que 2010, 2020 a gente entendeu que a gente tinha que seguir o consumidor, cada vez mais estar perto dele. A gente sempre teve no DNA trabalhar com parceiros, que eu acho que é bacana também, né? O modelo de franquia, o modelo de atendimento próximo, né? Aquela história que o franqueado está ali próximo e consegue entender melhor a dinâmica do seu mercado. Isso também se perpetuou para outros negócios, né? Quando a gente entrou na venda direta, na venda por catálogo, as representantes também viraram parceiras e a gente entende, né, que esse modelo de parceria com elas flui muito bem e ajuda a potencializar tanto a marca Boticário como a marca Eudora, que também a gente trabalha na venda direta. E aí foi, né? Quintes Berenice também foi pelo modelo de franquias. O nosso modelo B2B, que atua, né, atendendo farmácias, perfumarias, também trabalha com distribuidores parceiros. Mais recentemente a gente fez a aquisição da Truss, que também tem parceiros ali franqueados que atendem os salões de beleza, enfim. Então esse ecossistema aí foi se formando, só que a gente não declarava isso. De 2010 a 2020 a gente tinha muito uma noção que a gente tinha que seguir mais canais e cada vez expandir as nossas categorias. E aí, passado esse período, né, a gente chegou ali na terceira etapa, talvez, da história do grupo, que foi ali 19 para 20, que a gente falou, não, tudo isso aqui junto, acho que faz sentido conectar essas BIOS para cada vez mais estar olhando o consumidor de forma unificada. Já que a gente gosta de atender ele tão bem, vamos conectar e tirar mais valor ainda. E aí, de 2019 a 2020, a gente tombou para esse modelo de ecossistema, lançamos uma visão de ser o melhor e maior ecossistema de beleza, e aí começamos a conectar, né, numa visão matricial da empresa, todos os negócios, pensando em jornadas, criando uma visão potente, com um modelo de OKRs forte. E aí a gente vem vivendo essa iniciativa de ecossistema desde então. Os M&As, né? Eu entrei em 19, eles vieram acelerado desde aí, porque a gente só tinha feito o Vult, basicamente, em 2017. Aí a gente fez Beleza na Web, no ano que eu entrei, 2019, e todos os outros, muito em consequência dessa estratégia de ecossistema, né? Que passou por muito investimento em tecnologia. Só para dar um dado, a gente saiu de 200 para 3.200 colaboradores em tecnologia, muito desenvolvedor. A nossa área de dados saiu de 0 para 400 pessoas, então também um dos M&As que a gente fez foi um acqui-hire para trazer cientistas de dados, pessoas competentes nessa área para acelerar a nossa estratégia. Enfim, uma jornada bem bacana agora que a gente vem crescendo e a ideia, né, a evolução no final, tangenciando o que a gente quer chamar de ecossistema hoje, o que é o grupo. Boticário é uma marca ainda importante, mas a gente já tem uma série de negócios, vamos dizer assim, uma série de parceiros diferentes. A gente busca não só mais vender, né, produtos próprios, produzidos pela nossa indústria, mas a gente gosta, né, de vender produtos que atendem o consumidor. Então, por exemplo, Beleza na Web tem produtos ali de diversas marcas parceiras que não são do próprio Grupo Boticário, mas o consumidor ali, o Vostro, o Máquia, gosta de comprar produtos também que não são da nossa marca, né? Então, a gente permeia isso e atende isso de uma maneira cada vez mais potente. Então, o ecossistema é produtos, serviços, nossos ou de terceiros, para o nosso consumidor. E a ideia é que o consumidor do grupo, ele possa perpassar em algum momento da sua vida, dentro de um ano, em diversos touchpoints, né? E consumir as nossas marcas ou marcas de parceiros. Então, esse é um pouco do desenho, da estratégia, um pouquinho do Grupo Boticário. Muito legal. Em a nutshell aí. Muito legal. E aí, eu acho que talvez grande parte das pessoas não tem essa clareza. Vem como Boticário
apenas uma marca em si, mas o grupo, né? Eu acho que teve momentos, pelo que você está narrando, né? Teve o primeiro momento de uma construção do Boticário, né? E a partir do entendimento, como você falou, né? De colocar o consumidor no centro e entender quais são esses touch points, quais são essas possibilidades de se conversar e de conseguir ofertar o que ele demanda, iniciou essa expansão de outras marcas e outros perfis, outros canais, até se conectar com todas as sinergias do grupo. Acho que é bacana isso. E a gente até comentou ontem um pouquinho da questão da Ambev, né? Como a Ambev também construiu um ecossistema no qual tem diversas marcas, eventualmente para diferentes perfis de consumidores, mas que consegue atender nos mesmos canais, enfim, nas mesmas frentes, de uma forma mais organizada. E sabe que tem uma coisa que é curiosa, né? Às vezes a gente acha assim, né? Você pensar a história do Boticário para virar essa marca forte que é hoje, foram 46 anos, né? Então tem muita coisa que a gente lançou lá em 2010 que a gente gosta de olhar uma perspectiva de século mesmo. Então a gente gosta daquele conceito de curva S, sabe? Da maturidade no tempo. E hoje, por exemplo, o Eudoro é uma marca super grande, super relevante no grupo, mas é uma marca que tá aí agora com 10 anos, né? Então, tá entrando na sua adolescência. É um bebê, é uma adolescente boa. E tá começando. A própria Trust, que a gente adquiriu recentemente, é uma marca forte, mas é uma marca que tinha 20 anos de mercado. Então, tem muito tempo ao tempo, né? A gente tem uma frase até do Arthur, né? Que é um dos nossos sócios, ele fala que ele gosta de olhar o próximo quarto de século, não de ano. Então, a gente tem uma visão muito de longo prazo, muito de perenidade e de construção. E acho que com o tempo também os consumidores já conhecem muito as nossas marcas, mas vai ficar um pouco mais misto essa história de Boticário e outras marcas, e o pessoal cada vez mais vai entender o que é esse grupo. Mas... Muito legal. Não é uma visão de trimestre, né? Como a maioria das empresas de capital aberto vem, mas sim de... benefício de empresas de capital fechado. Muito bom. E como é que... Eu queria explorar um pouquinho de como é que essa estratégia... de crescimento, ou não apenas crescimento, né, mas você comentou também da parte de tecnologia, né, no qual fizeram acquiring, enfim, tem alguns movimentos aí até de empresas de tecnologias que vocês fizeram recentemente, mas como é que essa estratégia de aquisições se encaixa dentro do grupo, né, e até entender, eventualmente, que perfil de empresas que vocês acabam olhando mais, se tem algum segmento, enfim, se tem algo ideal que vocês acabam buscando dentro do mercado? Eu acho que de maneira geral, assim, a nossa estratégia está buscando atender o consumidor nas categorias de beleza que ele consome, nos canais que ele consome, né? E a gente gosta de pensar assim como se fosse uma batalha naval, né? Então você tem os dois eixos, você tem que meio que preenchendo esse espaço. E tem outros ângulos, né? Daí se você quiser brincar, isso pode ser tridimensional, porque você fala, bom, quais são as competências que eu preciso para jogar em cada um desses canais com essas categorias, né? Desde uma tecnologia, né, de produto, até uma tecnologia mesmo, né, de sistema. Então a gente acaba olhando o M&A muito como um facilitador. Então a conexão comigo, né, dentro da diretoria executiva de estratégia M&A do grupo, é para você construir a visão de longo prazo, que a gente faz isso muito bem. A gente tem uma rotina anual que a gente replaneja os nossos próximos 3 anos sob a perspectiva de planejamento. E a gente tem uma palavra que a gente fala de pensamento estratégico, né? Planejamento é o que vai para o papel e tem que ser executado. Pensamento é tudo que a gente fica pensando mesmo que precisa entrar, avalia as opcionalidades e se a gente entender que está no momento, a gente coloca para dentro. Está no backlog. Está no backlog, está aqui pensando. Às vezes num ano a gente fica na dúvida e no outro ano entra. Mas é isso. E a própria entrada recente em salões que a gente teve, né, no mercado de salões, atendeu o cabeleireiro profissional na ponta. É uma história antiga que a gente já vinha namorando e pensando. A própria entrada em Beleza na Web, quando a gente comprou em 2019... ela já cria um universo, um touchpoint com o profissional de beleza, mas a entrada na distribuição foi algo que a gente tangibilizou depois. Então, essas coisas elas vão evoluindo. Mas para voltar na tua pergunta, esse é um pouco do desenho e é um pouco de como a gente vai pensando na estratégia de M&A. Se eu tivesse que resumir assim, um pouco dos espaços e o que a gente busca, né, e olhar um pouco até o movimento recente, a gente fez M&A desde uma Vult, que trouxe uma marca, mas trouxe um acesso a um canal que a gente não tinha. Então, tem uma tese de produto, categoria, que é muito clara, né? E nessa batalha naval, o universo de beleza hoje em dia não tem fronteiras, né? O que é beleza para cada um, né? Hoje a gente trabalha muito forte com cosméticos, né? Mas talvez beleza para você é algo ingerível, é algo de well-being, é algo na sua mente, né? Então, beleza pode ser um negócio
complexo e profundo, relacionado até à saúde. Então, a gente tem cada vez mais fronteiras tênues nesse sentido e a gente sempre consegue trabalhar. Mas tem uma tese clara em categoria e produtos de beleza, tem uma tese de distribuição e acesso e tem uma tese desses habilitadores que eu estou falando, que passa por empresas de tecnologia. Então, por exemplo, o Acquihire que a gente fez na GAVB, que é uma empresa de Canoas, em 2021, se eu não me engano, a gente trouxe esses 200 cientistas de dados para acelerar a nossa estratégia de dados. A gente tinha uma dor lá naquela época que a gente queria ser mais bem reconhecido como uma empresa de dados para atrair pool de talentos. E a gente estava com uma certa dificuldade, porque o Grupo Boticário era muito forte na associação à marca de beleza, mas menos forte associado nesse universo de desenvolvedores, de time de dados, né? E aquele momento que o mercado estava no hype. Hoje está um pouco mais equilibrado, né? Mas naquele momento estava no boom. Aquelas notícias que falava que, né, sei lá, faltava 60% da mão de obra relacionada a esse espaço. A gente falou, não, vamos tentar trazer isso, aprender. E na época aquela empresa contratava, eu não me lembro, acho que era 15 ou 30 profissionais de dados por mês. Falou, pô, se a gente conseguir manter esse peso quando trouxer para dentro, a gente atende a nossa estratégia, né? Então, esse foi um deal muito claro que a gente fez em tecnologia. E aí, enfim, tem outras coisas que a gente acaba olhando, sempre pensando em tecnologia que pode ajudar desde de um produto especificamente, uma tecnologia relacionada a P&D, até uma tecnologia de fato de sistemas, né? Então, a gente fez outras aquisições, por exemplo, Casa Magalhães foi uma empresa que a gente comprou para trazer uma solução de software proprietária para a gente conseguir trabalhar, né, essa tecnologia mais acoplada ao nosso core e desenvolver soluções que possam ser aplicadas nas nossas lojas, né, nas nossas franquias. Então, isso é algo que a gente também teve como tese e decidiu trazer para dentro. Então, é muito assim, habilitando e melhorando o canal loja, habilitando e melhorando a perspectiva que a gente tem de capturar e trazer gente boa para trabalhar com a gente. Então, as teses elas acabam permeando, vamos dizer assim, esses grandes espaços aqui que eu falei. Legal. Então, eu acho que isso, até para sintetizar o que você comentou, então a gente tem a questão das categorias e eventualmente dos canais, né, que eu acho que são as principais frentes eventualmente de expansão e crescimento e share of wallet, vamos chamar assim, né, no qual você consegue atender perfis novos, diferentes de consumidores, né? E a tecnologia, talvez pela minha leitura, poderia ser muito mais uma verticalização ou um suporte, apoio para toda essa cadeia no Sim. qual vai desde a produção até a entrega, enfim, o atendimento, o feedback do Sim. cliente, as respostas, o suporte. O que a gente entendeu quando a gente fez esse movimento em 19 para 20? A gente entendeu que a gente tinha que estar muito conectado com os nossos clientes do ecossistema. O que são os clientes do ecossistema? Desde o consumidor final, mas a minha representante da venda direta, o meu franqueado da loja, o meu distribuidor do B2B, o meu varejista do B2B, o meu franqueado de trust, o meu seller de beleza na web. Tem vários desses caras. Falta dedo nas mãos. Falta dedos aqui e tomara que continue crescendo, porque é o jeito que a gente gosta de fazer negócio. Mas a gente entendeu que a gente tinha que estar conectado com eles e pensando na experiência deles. Então, qual que é o jeito que aquele, às vezes é um intermediário, né, um parceiro, como eu falei, chega no meu consumidor final, como eu melhoro essa jornada? E trazer a tecnologia para dentro, ela acelera a minha capacidade, né? Por isso que eu falei que a gente trouxe tanta gente de tecnologia para trabalhar, porque essa turma está trabalhando em desenvolver soluções digitais, produtos digitais para melhorar essa experiência, essa jornada. E muito dos M&As que a gente fez foi meio que, putz, se eu fizer dentro de casa vai demorar 2, 3 anos. Vamos trazer alguém que já está fazendo isso, que eu possa acelerar. Então foi uma tese muito de speed up mesmo, essa construção. E quando a gente trabalha com tantos parceiros, com tantas frentes, por mais que você tenha muita gente, você precisa buscar via M&A uma aceleração desse pace, né? E tem uma coisa curiosa, só para te contar. A gente foi tentando ressignificar, né? Tem muito esse espaço que o pessoal chama, né? A gente poderia se chamar de beauty tech, tem gente que se chama de retail tech. Como a gente tem essa relação com os parceiros e a gente gosta muito de trabalhar com eles e fortalecer essa jornada e fazer com que eles fiquem ainda mais potentes para atender os nossos consumidores, a gente fala que a gente é uma love tech, né? Porque todo mundo quando comprou lá, desde o primeiro momento, um produto do Boticário para presentear a mãe, para presentear no Natal, tava dando aquilo com amor, né? Boticário é uma marca que fala sobre amor. E aí, quando a gente vai nessa perspectiva de ecossistema, a gente fala assim, putz, é beauty tech, mas eu acho que, na verdade, o que a gente faz é love tech, né? É uma empresa que, de fato, busca fazer algo diferente, de um jeito ali que está correlacionado com aquele coração, a forma como a gente entende, que vem muita visão dos fundadores, né? Do Miguel e do Arthur, de como a gente faz negócio. Então,
definindo esse passo todo de M&A foi muito para construir a nossa Lovitech, que é o Grupo Boticário. E é legal você falar isso porque, por vezes, o teu posicionamento te leva a concorrer com segmentos que são diferentes de você, né? Então, por exemplo, me veio em mente Dia das Mães, né? Vou dar um presente para minha mãe. É natural você ter, poxa, vou dar alguma coisa do Boticário, Sim. né? Eventualmente um chocolate, alguma coisa, mas aí as categorias elas podem se concorrer, mesmo não estando na mesma vertente de beleza, cosméticos. Perfeito. E assim. Eu acho que assim, qualquer pessoa mentiria, né? Falando que nunca foi ao shopping sem saber o que daria de presente para a mãe, para o pai, para algum familiar, para o namorado, esposo. Então, a gente entra no shopping naquela jornada do presenteável que a gente fala. E aí você começa a ver as lojas, né? Tem até essa questão, né? Onde que eu me posiciono dentro do shopping, por exemplo? Porque você vai ter opção de chocolate, você vai ter opção de cosméticos, você vai ter opção de uma loja mais genérica de presentes, você vai ter roupa, vai ter vestuário. Então, é sempre os dilemas, né? Putz, cosmético, acho que é bacaninha, é fácil, é um cheirinho. Roupa, putz, eu posso errar no tamanho. Chocolate, putz, chocolate talvez possa ser um pouco mais batido. Enfim, o consumidor pensa de várias maneiras e nesse jogo a gente entende que cosmético acaba sempre se dando bem, mas obviamente que o consumidor também tem um portfólio, né? Você não ganha cosmético todo presente aí que você tem que receber. Então, é esse um pouco o jogo também do presenteável que a gente fala. Um dado que é legal dividir, a gente fala que cerca de 50% das pessoas que vão no Boticário vão para dar presente. E as outras 50% aí, esse número varia, 40%, 60%, mas vão lá para consumo, para indulgência, né? Então, vou eu lá comprar um produto para minha barba na loja do Boticário, mas eu vou lá também para comprar um perfume para presentear alguém. Então, essa jornada ela é um pouco mista e o consumidor perpassa por ela, né? Muito bom, muito bom. E eu acho que até na frente de tecnologia, né, dentro do que você falou, me veio muito em mente a Equilibrium, né? Que é do Marcos ali, do Fábio, né, empreendedores também lá de Florianópolis, que acabou absorvendo a tecnologia, né, para dentro do grupo e utilizando isso em várias frentes diferentes. E dentro do que é possível falar, claro. Tem alguma frente ou novas frentes de tecnologia, enfim, novos desafios que vocês vislumbram aí que tem potencial de trazer ou de observar empresas que poderiam ser potenciais aquisições ou oportunidade de aquisição? Eu sei que inteligência artificial é o hype do momento, então todo mundo está falando ou olhando de alguma forma para isso, mas tem alguma outra frente que você poderia compartilhar? Até legal. A gente estava estudando esse tema de inteligência artificial esses dias no grupo e foi ver que a gente já tem 70 projetos espalhados que envolvem inteligência artificial dentro do Grupo Boticário, né? Então, talvez assim, a gente se preocupa em muito construir a base, né? Então, quando a gente pensou lá no Acquihire de time de dados, pensou em construir times de produtos digitais, a gente meio criou o palco para que as pessoas consigam trabalhar e desenvolver as soluções, e as tecnologias que vêm muito para acelerar. Obviamente que tem muita coisa, né, que você usa usando de ferramentas prontas de mercado, ou tem tecnologias específicas, mas com certeza essa visão ela é sempre uma visão de longo prazo. Mas pensando em teses futuras, assim, nesse mapeamento de jornadas, tem um monte de buraquinho ainda, né? Sob a perspectiva de produtos, de canal e de tecnologia que a gente está olhando. Então, a gente... e aí eu acho que até posso conectar um pouco com o início de como você trouxe a história do VC com M&A. A gente gosta de ser bem diligente nos estudos dos espaços, né? Então, aquela ideia de construir tese que em VC tem muito forte, aprofundar, entender os subterritórios daquela tese, entender quem são os players, com os modelos de negócio. Quando a gente monta esse nosso batalha naval e entende todas essas esferas, a gente está sempre estudando. Então, meu time de M&A está sempre procurando novas oportunidades e o nosso pipe está sempre aquecido e a gente está... E é um benefício também de empresa de capital fechada, tendo responsabilidade rápida ali, né, com o nosso board, com o nosso grupo de vice-presidentes para estudar, ver se faz sentido acelerar ou não uma tese. Então, eu diria que o playground aí é bastante grande. E uma empresa que vem crescendo bem, né, como você falou, os grandes números do grupo, a gente vem numa toada muito bacana de crescimento, desde que a gente começou aquele movimento em 2010, mas também bastante acelerado aí desde a transformação nessa visão de ecossistema de 19 para 20. Consequência, né, desse crescimento, você capturar novos frontes de batalha aí. Mas aquilo que eu te contei é basicamente o que a gente está estudando também, Legal. É um pouco do que a gente está olhando para frente. Legal. E você comentou sobre tese, né, e eu acho legal até para... A gente fala muito para os nossos clientes do quão importante é o time,
Né? Então, eu sempre coloco que todo M&A, toda aquisição, ela acontece quando alguns planetas se alinham, né? Geralmente, eu classifico como 3 planetas. O primeiro é a expectativa dos sócios enquanto a valuation, ao quanto eles estão dispostos a vender. O momento da empresa, né, que está sendo vendida no sentido de maturidade, de tamanho e assim por diante. E o momento do mercado relacionado a esse timing do comprador, as prioridades e assim por diante. Eu queria explorar um pouquinho de como é que é essa construção dessa tese, né, até para quem está ouvindo, entender um pouco da dinâmica que se passa do comprador, né? Porque por vezes a gente olha, poxa, os 2 primeiros fatores, né, o tamanho da empresa e as expectativas dos sócios estão alinhadas, mas o momento, seja do mercado, seja do comprador, seja das prioridades, não estão, né? E aí tem essa... Ou o contrário, né? O momento está, mas a empresa não está preparada, os sócios não têm a disponibilidade ou a expectativa do valuation alcançado. Então, se você puder compartilhar um pouquinho dessa visão. Essa questão do momento, eu acho que você pegou preciso, assim. Tem um momento do mercado, né? A gente sempre brinca, né? Tem momento que o mercado está mais barato, mais caro, tem mais oferta de dinheiro ou menos oferta de dinheiro. Isso mexe um pouco com a dinâmica. Normalmente é contraprodutivo, assim, para quem está comprando, né? Porque quando tem mais... quando os valuations estão mais baixos, tem o capital, né? Eventualmente você precisa pegar dívida para comprar, tá mais caro também. Então você tem que ficar, né? Talvez comprando na baixa, né? Como quem brinca em mercado de ações. Esse talvez um pouco da lógica, mas nem sempre dá, né? Porque as empresas sofrem também, né? Muita empresa aí grande sofrendo, por exemplo, com questões de aumento do custo de capital, né? Mas a importância de entender o momento interno da empresa, eu acho que diria é fundamental. E até posso tangibilizar com uma questão nossa, assim. Ano passado, a gente fez o maior deal da história do grupo. Foi a aquisição de Truss, né? Todas as perspectivas. Tamanho de deal, complexidade do deal. Uma empresa que tem marca, tem indústria, tem relacionamento com profissionais de beleza. Um espaço que a gente não jogava de forma tão plena, então a gente também trouxe isso para perto. Fazer esse M&A e integrá-lo é um esforço muito grande, né? A gente assinou ali no final de janeiro, no meio de janeiro, e começou a integração ali já por volta daquele mês. E a gente ficou 6, 7 meses ali super focado a fazer a integração, né? Eu brinco que a gente está começando a ficar bom em fazer M&A, né? Porque depois de 10 a gente começa a aprender como que funciona. Mas a gente conseguiu fazer uma integração relativamente rápida para o tamanho da empresa, mas a empresa toda, a musculatura, né, desse ecossistema estava focada em fazer a Truss ser absorvida, né? E a gente estava absorvendo, tentando manter da melhor forma possível o front, né, que é com o profissional de beleza, com o consumidor bem atendido, continuar o desenvolvimento de marca, continuar o desenvolvimento de produto e ao mesmo tempo integrar todo o back-office e processo. A integração em si, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de acoplamento, ela durou cerca de 6 meses, que foi um período bastante rápido, até pelo tamanho da empresa. Obviamente tem uma série de backbone tecnológico, algumas coisas ainda que estão integrando, que demoram um pouco mais de tempo, mas se você for dizer assim, hoje em dia não tem, sabe assim, já estou pedalando a bicicleta sem a rodinha, então o negócio funciona bem. Só que daí, você pensar em outros deals nesse momento que você está integrando, é difícil, entendeu? Porque tua máquina está parada para integrar isso. Não adianta você pegar e comprar uma outra empresa grande, ou às vezes até uma pequena, porque a gente tem uma frase lá dentro que empresa pequena e grande dá o mesmo trabalho para integrar. É o mesmo tema de tecnologia que você vai ter que integrar ali no SAP, etc., né? Para dar um exemplo qualquer. Então, a gente como M&A tem que ter um pouco desse olhar. O que a gente faz nesses períodos, né? O que é importante? A gente se prepara naquela linha do que eu falei do pensamento, estudando mais, aprofundando, entendendo as teses, vendo as oportunidades, eventualmente até provocando, falando assim, eu sei que estamos aqui incorporando, trabalhando na integração, mas tem uma oportunidade que está surgindo. Faz sentido ou não faz? Mas agora, por exemplo, passado esse ano de 23, 24 para frente, a gente já está, vamos dizer assim, leve de novo, correndo rápido, podendo fazer novas oportunidades, novos deals. Então, o momento interno é muito importante. Então, casar o momento interno com o momento externo é um negócio importante e muitas vezes o momento externo tem um negócio que, assim, aquela empresa está sendo vendida naquele momento. E aí que é a dificuldade do M&A. Porque às vezes você está, por exemplo, num momento de integração, você não está pronto para comprar, eventualmente você está numa discussão ali, né, por exemplo, de alavancagem, se faz sentido, por exemplo, captar mais dívida para comprar outra coisa. Não é o caso do grupo, mas estou falando de uma maneira geral. E aí você vai ter que tomar uma decisão difícil. Compro ou não compro? Será que eu estou dando um passo maior que a perna ou não? Então, acho que essa
essa questão do momento do mercado interno e externo é algo bem importante para qualquer M&A. Equilibrar todos os pratos, né? Sim. E é bacana isso, porque uma vez que você colocou a digestão de algo muito grande demora mais. Sim. Né? Naturalmente você vai ter um período, apesar de 6 meses ter sido super rápido, né? Até para negócios pequenos, né? Então é complexo. E eu até queria explorar, eu acho que um ponto que você falou foi sobre a questão da complexidade das transações independente do tamanho. Né? A gente, quando fala isso, a gente é mal visto, porque, poxa, os nossos clientes, por vezes, é pequeno ou grande, mas a gente fala, a complexidade é a mesma, né? Sim. Vai ter um processo no qual é demorado, é longo, tem uma série de etapas, né? Então, você vai ter que passar por essas etapas, e por vezes o pequeno pode se tornar até uma complexidade maior do que o próprio grande, que tem uma governança maior, uma estrutura melhor. Mas Sim. eu queria ouvir a tua visão sobre isso, já que a gente tocou sobre esse tema, né? Enfim, de experiência de transações menores e transações maiores e o que foram os desafios, as dores de cabeça, né? E como é que vocês endereçaram essas questões? Até pegando o exemplo de Trust, que foi a mais recente, a gente comprou uns 4 meses antes a Dr. Jones, que é uma empresa bem menor, uma empresa focada em main care, que a gente tinha uma oportunidade grande de crescimento. Até brinquei internamente, falei, gente, isso aqui é para aquecer, porque daqui a pouco tá chegando algo maior, né? E as estruturas da organização já começaram a se movimentar nesse sentido. Mas na prática, o que mudou, né, da Dr. Jones para Trust? Tem uma questão que você falou que é um pouco do tamanho da governança das empresas, né? Tem empresas que são mais estruturadas ou menos, dependendo do tamanho que ela tem, do nível de faturamento. Então, isso é algo que às vezes influencia. A gente comprou, por exemplo, a GVB, a empresa estava muito bem organizada por dentro. Foi muito fácil integrar, estava tudo muito pronto, sabe assim? Então, não gastamos tempo com nada. Tem empresa maior que a gente comprou que estava muito mais bagunçado, menos governança. Então, a gente tem mais dificuldade até para entender os números da empresa, sinceramente, que passam por uma diligência, mas depois que passa da diligência, não tem lá, né? Um auditor nos ajudando a pôr os números juntos, né? Então, esse é um ponto importante. E aí tem um tema que muda entre as empresas que faz as pessoas pensarem que um M&A grande demora mais para integrar do que um pequeno, que é, bom, o M&A grande ele vende mais. Tá, mas ele vende mais, mas para bipar ali na fábrica e produzir, você precisa ter o setup da linha, você precisa ter o sistema do SAP integrado. Então, você vai rodar uma unidade Dr. Jones ou 100 de Trust, a sistemática para o negócio passar na linha, tô brincando aqui, é a mesma. Então, o tempo que toma é o mesmo. E muitas vezes, do lado do comprador, gera até uma frustração. Pô, tô fazendo tudo isso, o grupo vende aí 24 bi. Tá, e você comprou uma empresa pequena, tem que parar tudo isso. Então, essa questão de olhar a organização e saber se ela está pronta para abrir mais um front, porque o grupo, por exemplo, esse número é vivo também, mas eu vou falar um número aí. A gente lança de 3 a 4 mil SKUs todo ano. Caramba. Então, quando a gente compra uma Dr. Jones, uma Trust, tem 200, 300 SKUs, a Dr. Jones um pouco menos, você está concorrendo com esses outros 4 mil que estão em esteira. Se você for pensar por dia, dá mais de 10 SKUs por dia sendo lançados. Então, imagina o que tem por trás rodando, né? E o nível de automatização, o nível de planejamento. Quando você traz algo fora da linha, você tem que adaptar isso. Então, dá trabalho e o time tem que parar e organizar sem deixar a peteca dos outros projetos andando, né? Então, é esse um pouco, eu acho que gera um pouco de percepção nas pessoas que talvez o grande dá mais trabalho, mas na prática, usando esse exemplo bobo, é o que ocorre ali no dia a dia para fazer a coisa acontecer, sabe? Não tem uma regra, né? Não. No fim, eu brinco que em M&A tudo depende. Depende da governança, depende da maturidade, depende do timing, depende das expectativas, depende do investidor, do sócio, do colaborador. Enfim, é um organismo vivo ali que tem que equilibrar vários fatores para para nascer um M&A. Né? E eu queria abordar um pouquinho sobre, olhando do ponto de vista da avaliação de vocês em relação a essas oportunidades, que critérios que geralmente vocês avaliam, quais critérios que vocês têm como desejável ou que vocês não abrem mão, ou que aqueles que até mesmo podem ser um deal breaker ou algo que vocês não prosseguiriam em uma potencial aquisição?
Acho que eu vou chover numa olhada aqui no primeiro, que é clássico, mas eu acho que na cultura do grupo funciona muito bem e é necessário. É a questão do relacionamento. A gente é uma empresa muito relacional, acredita muito, como eu falei, na parceria, na construção em conjunto. Então, mesmo, por exemplo, que um founder não continue no deal, né, seja um earn-out ou trabalhando com a gente, ter alguém que a gente entende que respira a mesma cultura e que vai trabalhar com a gente no processo de integração ou vai nos ajudar eventualmente num pós-integração com alguma dúvida, com algum tema importante, é primordial. Fazer deal com pessoa que a gente entende e respeita, que são culturas diferentes, não faz tanto sentido pra gente. E até engraçado, assim, porque muitas vezes pro comprador é a, sei lá, 11ª empresa que ele está comprando, mas para o vendedor às vezes é a primeira. E o nível de insegurança do vendedor é muito maior do que do comprador, porque ele nunca foi assessorado. Então é um pouco do trabalho que vocês ajudam, mas essa empatia, essa questão de olho na cara, facilita muito a transação depois, assim. Então, se começa torto, termina torto. Então, você tem que saber que esse é o jogo, sabe? Eu falo que a filosofia é a compadre Washington. O pau que nasce torto nunca se endireita, né? Exato. É uma ótima analogia. E na prática é isso, assim. Então, eu estava falando com você, né, ontem, tem muito founder que me liga ainda, que está com a gente, que quer continuar trabalhando com a gente mesmo após um período de earn-out. Então, isso é uma coisa muito rica e não é óbvia, né? Alguém querer trabalhar com a gente depois de um earn-out, depois de um cheque grande, mas é porque teve match cultural. E essa pessoa, inclusive, está sendo usada para outros frontes da nossa organização, né? Então, isso tem uma riqueza que você não está lá mapeando na tese, não está no teu valuation, no teu modelo de DCF, sabe? Então, acho que o primeiro tema é essa questão relacional. Eu acho que depois tem uma outra coisa, que eu acho que é uma sacada que a gente aprendeu com o tempo, toda empresa compradora procura fazer a tese de como vai preencher o canal e a categoria ali, como eu brinquei. Isso é importante, mas a condição número 1 para fazer aquela tese valer é você entender se você consegue acelerar aquela empresa, né? Então, quando você está comprando aquela empresa, você acelera ela ao invés dela te acelerar. É diferente a sacada, porque muitas vezes a gente traz e daí tenta pulverizar, integrar muito rápido e esquece um pouco do que você está comprando e quais eram as dificuldades. Se você não tem muita atenção ao que aquela empresa está precisando, o que ela tem para evoluir e mapeia aquilo como competência para quando entrar, muda muito o jogo, né? Então, é importante. Por exemplo, Dr. Jones é uma super marca, uma marca muito legal que estava carecendo de canal para distribuição, né? Então, a gente comprou e agora a gente está vendendo no nosso canal B2B. Esse era o tema que precisava aquela empresa. A marca já estava minimamente bem construída. Não adianta eu gastar energia em falar que agora eu preciso de uma marca de main-care, daí eu vou lá e começo a construir uma marca em cima daqui. Não é isso, né? Obviamente que a gente está fazendo um trabalho legal de marca ali também, mas o deal principal ali é colocar para vender em mais canais. É aquilo que a gente estava procurando, né? E disponibilizar um produto masculino para mais consumidores de beleza. Então, esse é um segundo tema. Então, acho que assim, obviamente que daí tem toda uma perspectiva do valor certo, né? Que é o que você falou, se está certo o valuation, se faz sentido. A perspectiva do comprador se é o valor justo. A gente gosta de fazer deal com valor justo. Isso é meio... E está relacionado ao que eu falei do tema 1. A gente já teve a oportunidade de comprar a empresa a preço mais barato do que ela valia. E a gente tomou a decisão dentro de casa de não pagar mais barato. Por mais que a gente pudesse apertar um pouco mais na negociação, mas pagar um valor justo pela história daquele empreendedor, por tudo que ele tinha construído, né? E é o que merecia mesmo ali. Então, sai um pouco da lógica matemática e entra numa perspectiva também de relacionamento. E muitas vezes, que nem eu falei, esse founder depois continua com a gente e agrega em muito mais coisa. Então, é um dinheiro barato, vamos dizer assim, pelo que você está fazendo, e é um pouco do fair game que a gente acredita que funciona. Então, o valor é algo que a gente busca estar sempre justo. Então, acho que esse é o elemento 3. E aí, assim, tentando ir para a perspectiva de coisas que atrapalham o deal ou que podem não ajudar, muitas vezes tem decisões de... A gente fica na dúvida se aquela empresa está certa ou errada sobre alguma perspectiva de compliance. Então, sobre a questão se o produto está certo ou não, se aquela marca fez alguma divulgação duvidosa, do quanto que aquilo pode gerar algum rescaldo na mídia e aquilo prejudicar. Pensa que você tem uma marca, o Boticário, que é muito forte. A gente tem que proteger aquilo com unhas e dentes, né? Qualquer coisa que respinga naquilo, né, prejudica a gente. Então, tem um olhar de risco de imagem que eu acho que é importante, né? Aquilo que a gente está comprando, tem alguma interpretação sobre o que aquela empresa fez no passado ou que os consumidores acham que ela fez no passado que pode respingar no grupo? Então, esse é um primeiro critério. Depois tem um segundo critério, toda a questão de diligência prática, fiscal, contábil, né? Os números estão parando de pé, faz sentido, tem algum passivo ali
que seja muito arriscado, que, né, do ponto de vista financeiro, é um risco que o grupo não quer assumir, também eu acho que é um outro ponto importante. E aí, obviamente, eu também falaria do tema regulatório, né? No nosso mercado de beleza, quando você vai para produto, você tem que estar ali muito certinho, né? O que a fórmula contempla, o que ela está entregando. Então, eu acho que no nosso caso é muito, muito por aí, assim. Eu acho que é onde a gente não faria um deal por. A governança, a gente, por exemplo, é um tema que até outros convidados trouxeram aqui como um tema que às vezes tira a possibilidade de fazer um deal. A gente entende que às vezes a empresa pequena tem menos governança mesmo. Então, na linha do que eu falei de agregar para aquela empresa, se eu falar que eu não vou comprar uma empresa porque ela não tem governança, e aí governança, obviamente, eu digo na perspectiva, não em coisas que infringam uma boa prática de negócio, mas às vezes uma falta de controle mesmo inicial que uma empresa grande não consegue ter. Então, aquilo a gente agrega, a gente não tem um tema de perder o deal por isso, mas muito a ciência de que se a gente tem aquele problema, quando entrar, vamos ser Caxias, às vezes a gente passa um ano arrumando a empresa para daí conseguir escalar ela e crescer, né? E eu acho que, dado a nossa experiência na relação de governança, na grande maioria das vezes ela não é um deal breaker especificamente, mas ela pode atrapalhar ou influenciar na transação, seja no pré-deal, né? Ou seja, vai demorar mais para compartilhar os números, tem informações que por vezes são conflitantes ou não são tão seguros em relação ao compartilhamento das informações. Às vezes tem algum esqueleto no armário, poxa, tem um monte de PJ aqui que deveria que tá errado, ou o regime tributário tá colocado de uma forma incorreta, né? E isso, por vezes, numa integração bem feita, ele consegue desentortar. Sim. Né? Então, a importância desse, como você falou, né? Depois de 10 transações, a gente já sabe como é que deve endereçar e direcionar. Tem o playbook da integração já para executar. Né? Então, eu acho que um pouquinho do que você falou estende para essa oportunidade de conseguir consertar ou realinhar essas questões. Perfeito. E você comentou também um pouquinho sobre a questão de avaliação, de preço justo, né? Avaliação do negócio. Dado a sua passagem num fundo de Venture Capital, eu queria explorar um pouquinho dessa visão, né? Desses dois mundos, né? A gente tem um mundo aqui, a gente está tratando aqui de M&A, no qual a gente falou bastante em um dos episódios anteriores, né, na relação de você estar comprando a empresa, adquirindo a empresa, colocando esse capital, né, dentro dos bolsos dos sócios, né, e a gente tem uma jornada de venture capital, né, de captação, no qual a gente injeta dinheiro na empresa em si para fazer uma aceleração do crescimento, enfim, para conseguir aumentar, enfim, a receita. Como é que você vê, né, dado essas duas experiências, essas diferenças, o que você consegue compartilhar conosco em relação a qual que é o posicionamento hoje, né, numa cadeira de M&A em relação a como você avalia os negócios, diferente de como avaliava, enfim, as oportunidades quando era para investimento? Legal. Acho que Venture Capital, normalmente você está buscando um investimento. Tem várias metodologias e vários vieses, né? Mas normalmente você está buscando alguma empresa que tem uma oportunidade grande de crescimento, e essa oportunidade grande de crescimento está atrelada a alguma tecnologia nova, algum modelo de negócio novo, ou algo que até pode ter um product market fit testado, mas você ainda não sabe se aquilo vai escalar, se aquilo é bom para o consumidor numa escala maior, e se aquilo, né, pode ter um potencial muito grande. Então, eu diria que o mercado de VC, né, e essa lógica de rounds de investimento, ela foi desenhada muito mais para você ter quase checkpoints de sucesso, né? Performou de cá a cá, bom, bacana, toma mais um dinheirinho. E vai crescendo e vai crescendo. Então, você tem menos dado, eu digo que você não tem nem probabilidade de certo ou errado, você tem certeza, né? É diferente. Se eu falasse que vai dar 50% certo, até eu consigo fazer uma matemática e começar a jogar meu portfólio de VC melhor. Mas você não sabe se aquilo vai dar 10% ou 90%. Você tem que buscar elementos e informações. Então, o mercado de VC, e por isso que eu falei da tese no início,
você tem que ser muito diligente no que você estuda. Você tem que buscar falar com muita gente, você tem que olhar muito o benchmark externo, você tem que olhar o que outras empresas estão fazendo, qual que é o contexto daquele país, qual que é a cultura daquele país, e aí tentar entender se aquela tese no teu local onde você está investindo faz sentido colocar dinheiro. E de novo, round a round, para ir garantindo que momento a momento a coisa está dando certo. Até porque a empresa ela vai evoluindo e nem sempre o empreendedor que sabe fundar uma empresa, né, e direcionar e ter uma visão, é o mesmo que consegue fazer o crescimento. A gente vê isso acontecendo em muitas empresas, né? E muitos empreendedores hoje em dia mais maduros no sentido de, cara, eu preciso trazer um CEO agora para me ajudar, vou subir pro board e o negócio vai continuar crescendo. Então, eu diria que a metodologia de avaliação de VC, ela é muito mais sofisticada nessa perspectiva, mas ela tem menos racionalidade quando a gente fala na perspectiva de dinheiros, né? Porque você está projetando com tanta incerteza que vai um pouco ali muito mais da oferta e da disponibilidade de capital no mercado e o número de compradores, né, ou de teses de VC buscando aquele espaço de mercado, que vai fomentar um pouco daquele valuation, o tamanho da rodada. E também tem o lado da empresa, o quanto que ela precisa de dinheiro, né, use of procedures, para conseguir fazer aquele próximo round, aquele próximo checkpoint prometido. Então, acho que essa é a dinâmica de VC. Em M&A, é diferente. Você já tem muito mais dados, você já tem muito mais track record, aquela empresa normalmente já é um pouco maior. Obviamente, de novo, Equilibrium, quando a gente comprou, tinha 1 ano e meio de história. Trust tinha 20. Então, também tem tamanhos e histórias diferentes. Mas, de maneira geral, né, falando de uma forma um pouco mais teórica, você tende a ter um pouco mais de informação e um pouco mais de track record. Então, você consegue entender um pouco mais se aquela tese faz sentido ou não. E o M&A, ele vem numa perspectiva de integração, normalmente, né? Então, você até pode colocar um dinheiro e uma call futura para depois comprar a empresa e você acelera um pouco mais, que tem uma perspectiva de VC. Mas M&A, quando você integra, você normalmente tem dados e você já sabe o que vai acontecer com aquilo. Então, você consegue já mais tangenciar a oportunidade que está por ali. Então, eu diria que o M&A ele vai mais para uma lógica financeira, do valor justo, de quanto que é o valor que eu tenho que pagar naquela empresa. Né? Ele acaba sendo influenciado também pela oferta de capital no mercado, né? E a disponibilidade, o nível de concorrência. Mas é uma visão muito mais racional. E eventualmente o erro de muitas empresas é não ter o mesmo nível de diligência que o mercado de VC tem para investir. Então, já que é um pouco mais claro, um pouco mais clear, eu já sou uma empresa grande, já tenho mais dinheiro, eu me permito ter um pouco mais de ousadia nesse sentido. E por isso que também quando você vai para a literatura, você fala que 70% dos M&As ou destroem valor ou não geram valor, né? Então, quando eu brinco que a gente está começando a ficar bom, é porque naqueles 30% que resta, a gente entende o que o pessoal fez e a gente tenta replicar. Então, eu como vim de VC, né, e um pouco da metodologia que a gente tem lá no grupo é de ter teses profundas, estudar muito. A conexão com a área de estratégia que está comigo também é muito importante, porque você traz um pouco desse olhar estratégico para o que você está fazendo. Mas aí você tende a ter um pouco mais de perenidade. Mas eu acho que esses são as duas nuances, os dois viés e o que pode diferenciar um pouco a perspectiva de VC para M&A. Acho que um negócio em M&A que muitas vezes é utilizado para se aproximar da dinâmica de VC, né, desses checkpoints, é a cláusula de earn-out, né? Onde você procura trazer o empreendedor para estar junto contigo, né, ou eventualmente separado, mas executando uma tese com algumas regras de negócio ali, ou com algumas métricas que vão favorecer o crescimento e vão garantir aquele valor justo com base na entrega. Então, se você tem algum coeficiente de incerteza sobre o que você está comprando ou algum risco, normalmente as empresas usam do earn-out para trazer aquela competência do empreendedor, obviamente, mas também para mitigar esses temas e fazer a coisa acontecer. Então, acho que essa é a minha visão. Muito bom. E eu acho que um bom exemplo disso é o caso da Dr. Jones, né? Olhando de fora aqui, foi uma empresa que de alguma forma entrou pela rota de VC, né? Então fez captações, enfim, Sim. Teve algumas rodadas, né? E ela eventualmente poderia continuar nessa rota, né? Tendo captações maiores e construindo tanto a marca, né, quanto os canais com dinheiro de capital de investidores. Mas, de alguma forma, dentro do ecossistema de vocês conseguem, talvez, potencializar muito mais essa distribuição do que qualquer dinheiro de qualquer VC. Né? Então, por vezes, eu acho que os vendedores, né, as startups, empresas de tecnologia que a gente acaba assessorando também, elas não têm essa visão tão clara de que, eventualmente, existe uma possibilidade de se juntar com algum parceiro, com algum comprador, né, no qual ele consegue potencializar esse crescimento, potencializar essa curva de aceleração, e, ao mesmo tempo,
ter um upside num earnout, né? Então não é que você está deixando dinheiro na mesa, mas você consegue surfar esse crescimento de uma forma que os dois lados ganhem, né? Então, o lado do comprador, no qual ele consegue destravar valor, crescer, ter uma nova marca, um novo canal, uma nova categoria, né? Mas do lado do vendedor, também consegue fazer, talvez, o que ele demoraria décadas, né? Eu acho que nos casos que você trouxe, né? Por vezes a empresa de 20 anos, enfim, que demorou para construir esse conglomerado, enfim, esses canais, né? Ele consegue fazer em 1, 2, 3 anos e reduzir esse time to market, enfim, todo esse crescimento. Eu acho que assim, até saída estratégica, eu não tô com os números na cabeça, mas eu diria que essa é a maior parte dos deals hoje, quando a gente pensa em M&As, né? As empresas estão fazendo pouco IPO, outras saídas. A saída estratégica acaba sendo, para a empresa como por exemplo, o GB, uma boa saída. E é um pouco do que você trouxe, né? Quando eu falo que tem incerteza, quando você se aglomera, por exemplo, uma Dr. Jones com um grupo Boticário, a incerteza reduz muito. Eventualmente, aquele sonho do upside, da questão financeira, pode ser que diminua um pouco, mas você tem um pouco mais de segurança que você vai atingir aquele resultado. E no final, um pouco da minha experiência com empreendedores, obviamente que o dinheiro motiva, mas todo empreendedor tem um propósito muito grande. Aquela ideia nasceu para resolver algum problema, alguma oportunidade de negócio, e ele vê que aquela oportunidade pode ser potencializada num grupo grande como o nosso, gera, assim, uma felicidade muito grande. Então ele fala, bom, fazendo as contas aqui, tudo parece que se encaixa, e aí o deal acaba acontecendo. E isso traz, acho que a reflexão que você está trazendo talvez eu não precise ter essa jornada tão longa, né, como empreendedor. Talvez eu consiga, né, estar perto, né, de mais empresas grandes e me relacionar com elas para que eventualmente surja uma oportunidade bacana. Aquela história do timing que você falou, eles se batam e para o empreendedor eu acho, particularmente falando, que é sempre uma boa saída. E soma também com o que você comentou em relação a, por vezes, a capacidade dos próprios empreendedores de conseguir passar a fase. Né? Então tem gente que é muito boa de tirar o negócio do chão, mas por vezes quando está em um determinado tamanho que precisa ter um nível de governança maior, de compliance, de execução mais organizada, ele precisa trazer outros executivos ou se juntar a alguém que dê essas competências, traga essas competências, né? Nem sempre fica tão claro, né, para os empreendedores, até porque é um conflito de falar, poxa, eu que criei isso, é o meu bebê, eu que cheguei até aqui, como alguém pode ser mais capacitado do que eu para fazer isso chegar na próxima milha, né? Mas por vezes E sabe o que é legal? A gente sempre costuma, no início de qualquer deal, trazer as pessoas para conhecer a nossa empresa. Handshake, vamos começar a conversar, mas deixa eu te mostrar o que é o Grupo Boticário. A gente leva na nossa fábrica, a gente mostra o nosso laboratório de P&D, a gente mostra o nosso time de tecnologia, a gente coloca para falar com executivos, porque daí a pessoa consegue, o founder, né, consegue cristalizar o que é aquele negócio tão grande, né? Então, quando eu falo que tem founder que depois continua com a gente, depois de um earnout, é porque ele viu que aquilo é um playground tão grande para inovar e para empreender, eventualmente internamente, que aquilo tem muito valor. E aí que dá o match. Talvez de um jeito mais frio no início, se é uma relação quadrada ou torta, como você disse, o negócio não flui. Então, trazer para dentro, ver se ele gosta, se faz sentido, e aí depois abrir uma conversa de negociação, porque daí ele tangibiliza melhor aonde ele está se enfiando no bom sentido, né? Legal. E a gente estava falando um pouquinho sobre investimento, VC. Vocês têm uma frente relacionada à aceleração de startups, a CVC. Queria que você contasse um pouquinho sobre o que vocês, como vocês atuam, o que vocês buscam, enfim, como é que está essa relação com startups aí que eventualmente pode ser o início de um namoro que pode se tornar um casamento. Essa é uma iniciativa nossa, por exemplo, que traz essa proximidade, a gente gosta de estar conectado. A gente tem um programa, né, chamava GB Ventures, agora a gente está chamando de GB Startups, que é a nosso front de aceleração de empresas, né, de startups no mercado de beleza, no mercado de varejo, que a gente olha, algumas DNVBs e algumas outras empresas que estão ditando alguma tendência dentro de algum setor que a gente entende que tem a tangência com o nosso negócio ali, com o nosso batalha naval. E a ideia é conectar essas pessoas, essas empresas, junto com nossos executivos, com o nosso playground, né? Eles fazem tudo isso que eu falei também, perspectivas de visitar. Eu mesmo já mentorei várias empresas, tem uma série de executivos que mentoram essas empresas, a gente traz eles para esse programa de aceleração para conhecer
e tá próximo, né? Já foram 29 empresas que participaram, a gente está lançando agora, no início do ano, né, a 4ª edição, então tá aberto ainda a inscrição, então qualquer empresa que quiser tá conosco ali no nosso programa de aceleração, né, o GB Startups, é só acessar ali as nossas redes sociais, encontrar o link de inscrição, entender as regras, mas a ideia é que esse espaço é um espaço para elas se desenvolverem, né? Então, se você tem uma iniciativa que está conectada com esse nosso universo de beleza, o Grupo Boticário te acelera de N maneiras, seja trazendo know-how, seja colocando executivos para te ajudar a pensar junto em algum tema que você queira, né? As mentorias são muito focadas nesse sentido, e eventualmente lá no futuro essa relação pode sim que perpasse para algum tipo de investimento, para alguma oportunidade de negócio junto. Não é o desenho original, porque a gente quer também trocar e aprender. A gente coloca os executivos para ter essa troca também, né? Deixa eu entender melhor o que você está fazendo e, eventualmente, aprender contigo. Então, essa troca é muito genuína e é um jeito que a gente, como uma empresa grande, né, uma potência, de certa maneira, nesse setor, tem de fomentar ainda mais que outras empresas estejam, né, nesse mercado, mas também aprender e estar conectado, né, se manter sempre. A gente fala que a gente é uma startup de 46, 47 anos, né, então o modelo de pensamento é esse. Então a gente não pode estar desconectado e o programa vem para isso. Muito bom. Essa mentalidade de troca e de crescimento, né, sempre fomentando também o ecossistema. Perfeito. Fábio, a gente está encerrando, partindo para os minutos finais aqui. Eu queria que, se você pudesse compartilhar alguma recomendação, dica, enfim, para os empreendedores que buscam, de alguma forma, em algum momento, se juntar ao Grupo Boticário ou, enfim, a alguma potencial empresa aí que possa adquiri-los. De que forma que eles podem se preparar ou que recomendações você poderia compartilhar com eles para que eles estejam mais aptos quando essa oportunidade de bater na porta, a conseguir abraçá-la e conseguir fazer uma transação, uma melhor transação? Eu acho que todo empreendedor, todo founder está tentando resolver aquela dor inicial, aquele problema que ele se propôs a resolver, que muitas vezes ele evolui, né, e vira outro, mas está lá naquela jornada de desenvolvimento. Acho que muitas vezes o empreendedor, o founder, fica sozinho nessa jornada. Às vezes traz um executivo junto, um co-founder, alguém que possa aportar ali. Mas a verdade é que se manter nessa jornada é também, vamos dizer assim, jogando bem nessa jornada, você precisa estar conectado para fora, né? Sempre buscando inspirações, continuando aquela mente de aprendiz, né? Então, tá conectado, por exemplo, com uma empresa grande do seu setor, tá olhando o que os benchmarks estão fazendo lá fora, trazendo essas reflexões, conhecendo gente. Acho que aqui tem que ter um lugar que o grupo tem muito de humildade. Aquela linha de, cara, eu posso estar errando, mas eu tô aprendendo e eu tô me desenvolvendo. Então, tá muito perto de gente que sabe, que pode dar uma opinião e você depois catalisar e entender como isso vai pro teu negócio, acho que é muito importante. E o legal disso é que, por consequência, você vai entregar uma empresa melhor e, por consequência, você vai estar perto de pessoas que depois possam ser um caminho pro teu way out. Então, desde já, acho que tem um papel do founder organizar o seu time, ter gente trabalhando, mas também tá com essa visão de não só buscar ali o VC que vai fazer o round dele, mas estar conectado com gente que eventualmente lá na frente pode ser um parceiro de negócio, pode estar fechando alguma oportunidade. Então, eu tenho visto muito esse movimento acontecendo, as empresas saindo um pouco daquela guerra do pequeno contra o grande e buscando dinheiro e daí tentando fazer um hypergrowth, ir para um modelo mais equilibrado, né? Até porque a oferta de capital não está tão grande, e um modelo mais de parceria, né? Não existe mais competidor, né? Hoje você tem que, às vezes, fazer parceria com o seu competidor. A gente tem vários players que competem com a gente em beleza, que a gente vende em beleza na web, né? De player pequeno a player grande. E é um pouco da dinâmica, e a gente está feliz de vender eles lá, porque aquele é um caminho para o consumidor consumir melhor os produtos da nossa concorrência, né? Mas é feito de uma maneira mais inteligente para todo mundo. Então tem um win-win-win aí que é importante ser colocado. Então eu diria que essa, assim, né, para não dar várias dicas, eu acho que essa é a dica primordial. Se manter muito conectado, se manter muito focado no teu propósito, trazendo as pessoas para ajudarem a conectar e não ficar focado só ali no round, no crescimento, na etapa sozinho. Acho que esse é um pensamento das antigas. Acho que o pensamento novo é como que eu me integro e é menos Davi e Golias e mais um player aqui entregando uma solução para o consumidor final.
Muito bom. Tudo volta ao relacionamento que você comentou anteriormente, né? Como que todo mundo tem algo a aprender e algo a ensinar, né? Eu acho que eu sempre parto desse princípio e é um pouquinho do que você comentou agora e como esses aprendizados, esses ensinamentos, eles podem fazer com que todas as partes ganhem. Eu acho que é um pouco disso a visão. Esse é o nosso modelo, né? Esse é o modelo GB de fazer negócio, é um modelo que eu acredito muito. Mas eu acho que ele é perene, sabe? E relacionamento é sempre bom e abre portas e gera negócios. E acho que essa é a ideia do quarto de século, quando eu falei. Ele vem no mindset de negócio, mas vem no mindset de relacionamento também. A gente tem que estar sempre pensando que uma pessoa pode voltar depois e gerar mais alguma oportunidade. Então, isso tem muito poder. Parece que não, mas tem muito poder. Maquia, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, pelos ensinamentos que você trouxe aqui. Eu acho que foi muito rico. E com certeza todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, soube ou aprendeu alguma coisa nova aqui. Então, obrigado novamente aí pela presença. Valeu, Vustro. Obrigado pelo convite. Acho que foi uma troca bem bacana. Espero ter contribuído aí de algum jeito para fomentar ainda mais esse ecossistema, né? Trazer mais gente para esse universo também de beleza e tecnologia que a gente está atuando hoje. E foi um prazer. Obrigado. Show de bola. E a gente encerra por aqui, então queria convidar todos vocês para nos seguirem tanto no Spotify, no YouTube ou nas outras mídias sociais da Questum e nos vemos em breve no próximo episódio do Better Deals. Até mais.